Mais um dia para a gente falar de fechamento de mercado. Hoje, dia 21, terça-feira. O que a gente fez de operação? Que foi assim, a sala toda fechou positiva, a gente surfou uma boa pontuação. O que a gente fez nesse dia? Que tipo de operação que a gente fez? Como que o Structra se comportou dentro do gráfico? Quais foram as regiões que o Structra demarcou dentro do gráfico para a gente trabalhar? Vamos lá, hoje é dia 21, terça-feira, a gente trabalhou basicamente na ponta compradora, o macro estava comprador, a gente faz uma análise top-down, ou seja, a gente faz uma análise de tempos gráficos dos maiores para os menores, a gente identificou que no gráfico de 4 horas era compra, a gente identificou que no gráfico de 60 minutos também era compra, e a gente vem trazendo os tempos gráficos menores para filtrar as regiões e as entradas. A gente teve, como a gente sempre faz, uma espera na abertura do mercado americano, que abriu ali perto das 10h30. A gente esperou ali pelo menos uns 15, 20 minutos. O mercado tinha uma região fake de order block, do qual a gente se aproveitou dela, na verdade, para operar o rompimento dela. A gente teve que usar gráfico de 15 minutos, a gente teve que usar gráfico de 1 minuto para fazer esse trade, tá? 1 minuto a gente sempre vai utilizar aqui dentro do nosso projeto, porque o 1 minuto é aquele tipo gráfico de filtrar a região ainda mais, né? Tentar fazer ali um afinamento da entrada, para eu tentar ter ali o menor drawdown possível, tá? Então 1 minuto ele serve mais para isso. Quem deu condições de fato foi o 4 horas, e eu vou provar para vocês. Então assim, essa é uma técnica que independente do tempo gráfico, você vai poder aplicar ela. E eu vou dizer para você, ela só funciona ou ela irá funcionar ainda mais se você utilizar tempos gráficos maiores para filtrar as regiões e identificar a região macro. Então aqui é os 5 minutos, né? Eu estou numa janela de 5 minutos que eu não sei se é, ao passo que ele bate aqui, ele tem que cair, né? Então eu preciso aumentar o tempo gráfico para ver aonde que eu estou dentro do gráfico, qual estrutura eu estou dentro do gráfico, quais regiões de liquidez o gráfico formou no tempo gráfico maior, para tentar enxergar se ele vai buscar aquelas regiões ou não. Então, não é que é uma opção, é obrigatório a gente capturar tempos gráficos maiores para a gente fazer a nossa análise e formar a nossa análise. Esse é o Nasdaq. Esse é o comportamental do institucional. Então eu vou começar aqui pelo gráfico de 4 horas. Então eu tenho o MNQ 4 horas aqui. E aqui já fica visível que a gente tinha. E gráfico de 4 horas é importante levar em consideração absolutamente todas as regiões que o algoritmo marca. Tá? É muito importante. Então, no gráfico de 4 horas, eu tenho a seção do dia. Então aqui está a seção do dia. Tá? E no gráfico de 4 horas, o que eu tinha aqui no dia de hoje? Eu tinha basicamente, aqui, né? Eu tinha basicamente um ativo voltando, fazendo uma volta em V. Então, isso aqui eu detectei, né? Inclusive, dentro da sala, eu reforcei a análise de que na data de ontem eu tenho até um vídeo marcado aí no YouTube dizendo que se o mercado perdesse essa região, ele tinha a região de liquidez no 60 e no 15 para capturar, ele veio capturar. E eu até falei, ó, se ele capturar essa região, pode ser muito perigoso porque o Nasdaq pode derreter. Só que eu acordo no dia de hoje, na sessão de Londres, 4h30 da manhã, com Micron Technology subindo 5%, Nvidia positiva, ações de chips todas positivas, e eu acordo com o mercado fazendo uma volta em V aqui em cima. E aí eu penso, cara, se ele tivesse que cair, ele teria caído durante a madrugada. Se ele tá voltando, ele não tá voltando mais para consumir liquidez, ele tá voltando porque na verdade ele de alguma forma se retroalimentou aí nesse fundo e tá voltando tudo para cima. Então ficou muito claro pra gente aí que hoje seria um dia de compra alinhado com o macro, alinhado com chips, alinhado com outros índices que também estavam altistas, alinhado com Micron Technology que chegou a bater 10% hoje. Então não era vendas, era somente compras. E aí eu começo a interpretar o algoritmo nos tempos gráficos menores de uma forma diferente. Caso ele plote regiões lá de venda, eu espero mais o rompimento dessa região com candle de força para eu entrar do que querer vender dentro dessa região, ok? Essa é a interpretação. E aí eu tenho aqui no gráfico de 4 horas um
ponto extremamente importante, que é esse FVG. Então veja, isso aqui é até uma análise dentro de sala que eu estou compartilhando aqui com vocês. A gente ficou por alguns dias dentro desse range aqui. É um range que estava entre 29 e 28,5. A gente ficou alguns dias aqui dentro desse range. É a primeira vez que dentro desse range ele está saindo dele com um FVG. Ou seja, eu quero acreditar que é a primeira vez que de fato entrou muita grana nessa região para sair dessa região e ela não será revisitada tão cedo. E aí eu demarco essa região, eu faço esse caixote aqui até para ele aparecer nos outros tempos gráficos. Foi o primeiro ponto. Quando eu venho pegar o gráfico, ele estava nessa formação de candle aqui, ó, tá? O que ele deixou aqui para mim? Ele deixou um micro FVG aqui em cima também, que eu vou deixar em uma cor diferente, porque vocês vão perceber o quão importante é isso. Então eu estava já numa situação macro altista, eu poderia inclusive até projetar uma Fibo aqui sobre essa região, tá? Eu posso projetar ali um alvo nos 29.500, que é o que eu ainda acredito que ele vai buscar, mas enfim, eu tinha isso aqui. Eu desço para o tempo gráfico menor, essa foi a análise que eu fiz em sala, aí eu vou lá para o 60. Eu olho o 60 na abertura, é que aqui ainda não dá, mas assim, eu olho um 60 aonde 11 horas e tal, ele começa a acumular aqui em cima. E aí no 60 eu tenho isso aqui, ó, que é muito importante pelo indicador, né, identificado, que é essa região de venda. E o que eu falei? Ó, o 4 horas é comprador. E todas as regiões que o algoritmo sugerir de venda, a gente vai esperar o quê? O rompimento dela. E olha o que aconteceu no gráfico de hora. Ele rompeu, ele fez um candle de varredura, ele rompe mínima, fecha perto de máxima. É um excelente candle para dar entrada. E ali foi um dos starts para nossa entrada. Só que eu vou dizer mais, a gente já tinha batido meta antes dele fechar, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês. Então, aqui no gráfico de 4 horas, a gente tinha esse FVG aqui, ó, que ele mitigou aqui perto de meio-dia, entre 11 horas e meio-dia. Se eu desço o tempo gráfico para 15 minutos, eu vejo coisas poderosas acontecendo aqui, tá? Ah, mas eu não peguei o olho da mosca. Não, não peguei o melhor preço, mas eu consegui interpretar que naquela região entrou preço, entrou institucional. Esperei o melhor POI para eu entrar, eu entrei e fiz sem soberba, lote cheio, 80 pontos. Isso em sala, explicado em sala. Então vamos lá. A gente pode, pelo 15, identificar o quê? Que essa região já defendeu uma vez, o mercado abre, já está perto das 11 horas, você começa a ver defesa aqui no Candle 4. O Candle 5 é o grande gatilho. O Candle 5 ele deixa uma defesa, um pavio gigantesco aqui nessa região, fecha muito próximo da sua máxima. Quem gosta de Oliver Vélez vai interpretar que isso aqui é um GBI, né? Não, é um RBI, e ao mesmo tempo ele é uma barra elefante, ele varre tudo que está à sua esquerda, e ele é uma barra extremamente poderosa, já próximo da abertura, é um ótimo trade para ser feito. Aí eu, enxergando isso aqui, eu não tenho nenhuma região no 15 aqui. Pelo 15 projetada, mas eu tenho, por enquanto eu tenho região projetada apenas no 4 horas. Eu preciso fazer mais algum filtro ali, tá? E aí eu vou descendo, desço para os 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, eu vejo uma coisa extremamente importante dentro do conceito de CT que vocês precisam entender aqui. O mercado precisa consumir liquidez para fazer novas máximas ou novas mínimas. Se você está entrando no mercado, se você está fazendo day trading e você não está esperando ele consumir liquidez antes de fazer novas máximas e novas mínimas, e você está acreditando que você está operando tendência, você está errado. O mercado precisa se mover de acordo com stop de sardinha. E você só vai conseguir entender isso depois que você perder muito e entender que a análise técnica ela pode funcionar. Só que o mercado precisa se retroalimentar. Depois você aplica a análise técnica. Antes disso é errado.
tá? Análise técnica, se a gente for comparar, por exemplo, num gráfico de 5 minutos, você vai dizer o gráfico de 5 minutos vai dar uma tendência. Se você subir para o gráfico de 60, ele vai dar outra tendência. Se você subir para o gráfico de 4 horas, ele vai dar outra tendência. Então, assim, querer tendência em todos os tempos gráficos é insanidade. Agora, interpretar o macro e esperar o contrário no micro é o melhor que você pode fazer para sua saúde financeira, para sua vivência dentro do day trade. É aí que está o jogo do ICT. Agora aqui, qual é o jogo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o jogo aqui, ó, ele só se inicia comprador e vai, estoura e tudo mais, depois que ele, consome fundo equal low, né? Que é um fundo alinhado. Ele consumiu um fundo, isso nos 5 minutos, isso aqui é muito poderoso. Depois ele consumiu um fundo anterior. E aí ele faz isso aqui e aí ele estica. É o efeito elástico. É esse efeito que você precisa procurar todos os dias quando você for operar. Aquela vontade que você tem de ficar clicando no meio do gráfico, ela tem que literalmente sumir. Você tem que dizimar essa vontade de ficar clicando toda hora. Você tem que ter a nobreza e a paciência de esperar movimentos como esse para depois você entrar. Vai ser muito melhor. Você vai clicar menos, você não vai sofrer overtrading, você não vai ficar arriscando a tua conta e você, principalmente, você vai, se der errado, estopar pequeno. Se der certo, você vai puxar risco retorno alto para você, que é o que a sua conta precisa. Não é sobre os seus ganhos. É sobre, primeiro, o quanto você perde e depois, quando você ganha, o quanto você ganha. Tá? E é isso, cara. Aqui foi tudo isso. Ó. Foi esse consumo de liquidez. Então, aqui no gráfico de 5 minutos, eu tive um engolfo para lá de bom, um engolfo do 10. Eu tive a vela 11 dando start, tá? A vela 11, ela deu start. Ela deu start e esse é um gatilho que a gente utiliza, tá? Para quem tá mais atrasado, eu tive entrada perto da região do 13. Por quê? Porque aqui era um candle lindo, mas lindo demais. A gente teve aqui um FVG. E aí, meu amigo, ele, para quem gosta de Fibo, ele projetou aqui um alvo para você, tá? Então aqui tava tudo alinhado, o mercado desenhou entrada, o mercado desenhou consumo de liquidez, o mercado desequilibrou no preço, o mercado voltou no desequilíbrio, ele te deu esse presente. E se você não entrou, é porque você não está na sala certa, é porque você não está com o seu mentor certo e eu te convido a fazer parte da nossa sala. Porque a gente está pegando isso aqui todos os dias. A gente entendeu a leitura que o algoritmo precisa para se mover. Não é setup, não é o gatilho, não é só esse indicador. É entender que o mercado precisa se mover em liquidez para fazer boas movimentações. Só que não adianta você querer ficar descobrindo qual é o fundo, qual é o topo, se você não souber fazer um macro bem feito. Você tem que subir do macro para o micro. E o indicador, ele vai te poupar ficar fazendo alguns cálculos que é muito chato dentro do ICT. Ele vai te poupar ficar projetando regiões de order block. O indicador ele é melhor que o Luxalgo, porque o Luxalgo marca tudo que tem no gráfico. E é óbvio que no Luxalgo essas regiões vão estar aí também. Só que é poluído. Por quê? Porque ele marca tudo. Aqui ele marca somente aqueles de maior probabilidade. Ou seja, quem teve melhor displacement. É diferente, somos diferentes e somos assertivos sim. Olha só, aqui no gráfico de 5, então eu teria esse trade aqui, ó, para ser feito, tá? Porque é uma volta em V, o macro estava comprador, ele veio na região do 4 horas, um FVG, deixou displacement, deixou desbalanço, veio de displacement porque consumiu liquidez anterior no gráfico de 5 minutos num fundo alinhado, pau. E aí eu filtro no gráfico de 1 minuto. Eu trago o gráfico de 1 minuto aqui, tá? Para entender mais ou menos ali qual é a região, né? O gráfico de 1 minuto aqui, ó. E tá lá a entradinha perfeita, o porquê de entrar nessa região, tá? Eu tenho aqui ele vindo para essa região, beleza? Só que na hora que ele vem para essa região, né? Ele deixa, ó, ele vem com tudo
e eu deixo o mercado andar, então por isso que eu acabei não entrando aqui nesse enrosco todo, tá? E aí, qual que é o melhor cenário aqui pra gente, tá? Candle 48 foi o melhor trade que você podia fazer na face da Terra no dia de hoje, tá? E era entrada. Muito difícil de pegar? Sim, mas era entrada, tá? Candle excelente alinhado com a técnica. IFVG com candle de força voltando para dentro da região. Depois, se não tivesse pego, teve engolfo. Depois, se não tivesse pego, a gente poderia ter pego aqui em cima, que daí já é um pouco atrasado, não gosto muito. Mas olha só, o trade que a gente fez na sala foi esse aqui, ó. Aqui no Consequent Crushman. Que palavra bonita. No 50% de FVG, tá? Então, entrada aqui, stop aqui embaixo. Eu não posso passar de um stop de 100 dólares, então eu vou usar um stop de 100 dólares aqui, tá? E lá está a minha entrada, um 2R perfeito, tá? Ele entra, puxa um R sem calor, puxa 2R sem calor, um R já trava no 0 a 0, 2R ele puxou, 2Rs é 200 dólares por contrato, se eu tô com 3 micro contratos, que é o que a gente tá operando em sala, porque a gente, e eu já consegui colocar na cabeça de todo mundo, não adianta ficar operando pesado com muitos contratos. A gente consegue fazer um ótimo, um excelente financeiro, um financeiro de médico aqui no Brasil, trabalhando 2, 3 horas por dia com 3 microcontratos. Não caiam na cilada de mesa proprietária que fica liberando uma porrada de contrato, porque isso é, na verdade, uma armadilha para que você perca a sua conta, para que você fique se alavancando em momentos de estresse, em momentos de desequilíbrio emocional, e vai fazer com que vocês percam a confiança em operar. E você só precisa de uma coisa: confiança para operar bem, operar um método e repetir isso todo santo dia. Tá aqui a nossa melhor operação no dia de hoje. Ah, mas a região, cara, a região tava aqui, a laranja, entendeu? Dentro da região a laranja fez um IFVG, acabou, morreu, bicho. A gente na sala temos 3 gatilhos, candle de varredura, um que eu não vou falar aqui agora e um de stop de 100 dólares. Entrou, estopa 100 dólares por contrato, acabou. Não tem desculpa, é a entrada para ser feita, tá? Enfim, tem mais outras entradas aqui que eu não vou ficar abordando tudo o gráfico aqui, porque senão esse vídeo vai ficar longo e também é uma forma de vocês terem uma prévia do que a gente tem de conhecimento em sala. Esse cara que não para de falar aqui no vídeo é o mesmo cara que fica falando um monte de vezes, fica falando toda hora na sala. Eu não sou o cara que fica passando call. Ah, entra aqui. Eu sou o cara que fica narrando o mercado, dizendo o que o mercado está querendo fazer, quais são as regiões de liquidez que o mercado quer, quais são as regiões que o indicador está plotando e o porquê dessas regiões estarem sendo plotadas ali, quais são as regiões de maior probabilidade diante do contexto que o mercado vem formando. Então, assim, você vai ter uma formação de leitura. É diferente, é diferenciado. A gente tem o melhor indicador para liquidez existente no mercado hoje. Por que eu falo isso? Porque o meu concorrente hoje é o Luxalgo. O Luxalgo marca as mesmas regiões que eu marco. Beleza, só que ele marca... enquanto eu estou marcando 3 regiões, ele está marcando 10. Então, ele está indo mais por tentativa e erro do que por ser assertivo mesmo. E aqui é simples, é objetivo, e a gente está fazendo análise do macro para o micro. Eu te espero em sala, o link está aqui embaixo. Tem alguns links aqui das minhas redes sociais, e tem como você entrar em contato com a gente para fazer parte dessa sala, que só está crescendo todo dia. Eu tinha alunos que puxavam 20 pontos, que era o meu perfil. Puxava 20, 30 pontos no máximo, já realizava, ficava fazendo um monte de operação. Hoje o mesmo aluno que fazia isso antes, hoje ele está usando 2, 3 microcontratos, fazendo 80 pontos, passando em conta, daqui a pouco já está fazendo colchão, já está fazendo saque, operando leve. Se ele continuar desse jeito, a probabilidade dele quebrar é quase zero. Não vou dizer que é zero, mas é quase zero. Por quê? Porque ele não está arriscando mais a conta dele, ele não está se alavancando mais. As operações que ele faz é para pagar vários stops, não é para pagar um stop e ficar torcendo para ser assertivo no dia. Te espero lá.